que cada profissional dessa área se acha o único especialista possível para debater determinados assuntos. Só que a realidade social, que é o objeto que essas áreas atuam, né, a realidade social não tem essa divisão. Por exemplo, empreender, abrir uma empresa, colocar uma inovação ou viabilizar uma inovação, colocar uma atividade em prática, né, lida com todos os aspectos da vida social. A vida social não é cindida em bacharéis. Então, muito me orgulha de saber que o Jean Luca faz hoje um papel que é estabelecer um diálogo entre a economia e o direito. E isso é muito importante. Cada uma das áreas é conhecida pelo perfil autossuficiente dos seus profissionais. Estabelecer essa ponte de diálogo para pensar um Brasil novo, que seja um ambiente propício para empreender, para inovar, é fundamental. Então é com muita satisfação que eu convido Jean-Luc Lorenzon para apresentar hoje a medida provisória da liberdade econômica. Muito obrigado, Jean. Obrigado, gente. Eu vou falar aqui diretamente do púlpito, espero que não atrapalhe. Primeiro, eu estou muito honrado com as palavras, obrigado. Eu acho que eu sou basicamente... Tento muito colaborar e estou muito feliz que vocês estão me recebendo aqui. Me sinto realmente honrado do fundo do coração. O que eu gostaria de pontuar... Eu tinha me esquecido como era morar em São Paulo, né? Porque eu morei por anos aqui, até janeiro desse ano, quando eu aceitei o convite para ir para o governo. E agora eu estava travado na Consolação por 15 minutos. E parece que você perde a noção de quanto tempo antes de um compromisso você precisa sair, né? E eu passei só alguns poucos meses fora de São Paulo. Mas enfim... Qual que é o meu objetivo aqui hoje, pessoal? O meu objetivo é... Você sabe que o governo tem uma série de medidas, muitas delas quebram uma série de paradigmas, e a gente acredita que a medida provisória de liberdade econômica, da forma como a gente pensou, ela também inaugura uma série de novas disposições que a gente não conhecia anteriormente, né? Ou pelo menos são estranhas no ambiente jurídico. Então, meu objetivo é falar um pouquinho para vocês das principais pontos dela, contar o que está por trás, né? Porque ela não é um fim em si próprio, isso é muito importante. E depois escutar as perguntas de vocês, entender o que vocês gostariam de ouvir, falar. Então eu vou falar muito rapidamente, 20, 30 minutos no máximo. Me perdoem se eu fazer algum desabafo de Brasília, às vezes acaba saindo. Mas a gente tenta na medida do possível. Combinado? Só para eu entender aqui, a maioria de direito, economia, tem alguém de outras áreas? Contabilidade, o pessoal lá lutando contra a social, uma luta muito importante. E muito bom, muito bom. Vamos lá então, pessoal. Rapidamente, para eu dar um overview, a gente não tirou a medida provisória da liberdade econômica do nada, né? Eu não acordei um dia e pensei assim, vamos tirar isso do nada, apesar de algumas críticas terem vindo nesse sentido. O que a gente fez, né? A gente chegou nos primeiros 100 dias do governo, a gente viu que tem uma coisa seriamente errada com a economia que está além das políticas macroeconômicas. Porque você olha ali o problema macroeconômico da reforma da Previdência, você sabe que você precisa de um certo gatilho, você precisa dar uma segurança fiscal para as pessoas investirem no Brasil, mas não é só isso, né? A gente tem problemas microeconômicos muito grandes, muito fortes. E a menos que a gente resolva esses problemas microeconômicos, a gente não vai conseguir desatar a economia. Qual que é o nosso pensamento, cara? A gente precisa reduzir problemas microeconômicos no final da cadeia, para o pequeno, certo? Porque para o grande tem um grande escritório de advocacia que consegue garantir a melhor jurisprudência do STJ à sua disposição. Então, para ele, realmente não tem urgência em você positivar uma jurisprudência do STJ na lei. O grande tem um excelente escritório de despachantes que eles dão conta das licenças, autorizações, obrigações acessórias e tudo que vocês pensarem. O pequeno não. O pequeno não tem lobby, o pequeno não tem representação em Brasília. Então, é exatamente esse tipo de coisa que a gente tinha em mente, né? A gente fez uma análise empírica, a gente foi atrás de grandes estudos para entender o que afeta o ritmo de crescimento. E liberdade econômica é um fator que altera o ritmo de crescimento, não só o nível, mas o ritmo em si, que é o que a gente precisa agora, porque a gente não pode continuar crescendo 1% ao ano, né? E a medida provisória de liberdade econômica, ela tem recebido uma crítica, ela tem sido muito bem recebida, deixa eu ser honesto com vocês, não estou querendo me afagar
e faz lá para o trabalho no Ministério da Economia, mas ela tem sido bem recebida, dos dois lados, inclusive, no Congresso. Ela só tem tido um ponto de má recepção, que são os civilistas mais heterodoxos, vamos dizer assim, mas no Brasil eles são ortodoxos, eles são a maioria, que acreditam que a gente está tocando, vamos dizer assim, no santo grau do que foi as últimas 5 décadas de transformação do direito civil. Mas eu vou chegar lá. E para dar uma rápida, o que são as premissas aqui que mudam um pouco o que a gente havia feito, fazia antigamente na lei em relação a esses temas que a liberdade econômica toca, né? Primeiro é isso que eu falei, é pensar que assim, cara, o pequeno é o que precisa a gente focar, né? Em relação à ponta da cadeia, são 7,5 milhões de micro e pequenos empreendedores, são de longe os maiores empreendedores do país. A renda média do empreendedor micro no Brasil é 1/3 do salário de um servidor público federal, né? Ou seja, é muito baixo. Eles são muito vulneráveis do ponto de vista econômico e jurídico, mas eles estão sujeitos a todos os tipos de custo, a todos os tipos de regulação. A gente precisa começar a fazer alguma coisa. O segundo ponto que muda muito, que a gente está fazendo, é o foco do Estado nas situações de risco. Eu sou de Santa Maria, a minha colega de Faculdade Federal de Santa Maria está ali, a Andréia, faz um tempo que eu não vejo ela, e eu morava do lado da Boate quando aconteceu o incêndio, né? E naquela época o TJ abriu uma vaga para cuidar do caso, eu acabei ficando em primeiro lugar no concurso e cuidei do caso nos primeiros 6 meses, na primeira vara crime, e uma coisa que ficou muito clara para mim é que você não podia olhar a licença de incêndio de uma boate igual você olha de um chaveiro. E hoje no Brasil essa é a regra, né? Todos os empreendimentos precisam de uma licença de funcionamento igual, uma alvará de funcionamento igual. Todos os locais funcionam com o mesmo tipo de licença ambiental ou licença de bombeiros. Isso não faz nenhum sentido. Isso não pode fazer sentido. Você precisa fazer uma diferença entre baixo, médio e alto risco. O mundo inteiro já faz isso, chama matriz de risco. Não é nenhuma novidade, né? Então tem esse espírito por trás, né? E eu vou explicar depois como até a minha experiência em Santa Maria acabou ajudando a fazer algumas coisas dentro da medida provisória. E por último, vocês têm o ministro da Economia, que pela primeira vez o ministro do Estado, que olha... Aliás, falando de Santa Maria, a gente tem mais uma graduanda de Santa Maria, que é a professora Mariana, que também é professora do Mackenzie. Então, a gente se espalha pelo mundo inteiro, né? Então, estamos aqui, pessoal, nos aguentem. E o terceiro ponto é que a gente tem pela primeira vez o ministro de Estado que fala que a gente precisa retornar a ser um país federalista de fato, porque nós somos de direito, a gente não é de fato. Todos os recursos estão concentrados na União, né? Isso precisa mudar, isso está nos planos do Ministério da Economia. Uma coisa que não está nos planos do Ministério da Economia, que eu saiba, porque não é nossa competência como Ministério da Economia, é desfazer o que Vargas fez quando ele acabou de fato com a federação, quando ele subiu toda a legislação a nível federal. Imagine que até 1930, cada estado tinha até o seu próprio Código de Processo Civil, né? Hoje, você tem toda a legislação concentrada na União e uma lei que rege um contrato de negócios entre 2 empresários da Serra Gaúcha é o mesmo que rege entre 2 empresários do interior do sertão, no Piauí. Isso não faz sentido. Isso não faz qualquer tipo de sentido. Mas essa é a regra, né? Então, assim, a gente teve isso muito em mente ao colocar isso. Aí, para o pessoal do direito, qual que é a natureza da norma, né? É uma norma geral de direito público, competência da União para editar. Por isso que vocês podem ter uma surpresa. Pera, que história é essa da União estar legislando sobre horário de funcionamento, né? Por quê? Porque normalmente o direito econômico ele é muito legislado por estados e municípios. Você praticamente não tem um grande corpo ou estatuto legal de direito econômico a nível federal, né? Pensa nos grandes valores constitucionais, a valorização do trabalho, o direito do consumidor, a defesa da concorrência, todos eles têm um grande instituto, um grande código. A livre iniciativa nunca teve, e isso incomoda muita gente. E é a primeira vez que se tem um estatuto com o objetivo de defender a livre iniciativa, que está no artigo 1º da Constituição. A CLT está lá desde os anos 30 e a livre iniciativa nunca teve. E isso não teria sido um problema tão grande se nossa tradição histórica do Brasil não fosse uma tradição anti-empresarial e pró-economia de Estado, né? Então agora a gente precisa começar a reverter isso. E no ramo privado, direito, norma geral de direito civil e empresarial. Bom, vamos lá então, pessoal. Vou falar rapidinho das 10 medidas, 30 segundos cada. E daí a gente pode passar para
para as questões um pouquinho mais polêmicas também, bem rapidinho, e depois a gente pode fazer perguntas. De longe essa é o maior impacto microeconômico no curto prazo. O que vai acontecer aqui? No dia em que o CGSIM, que é um comitê que tem representantes de estados, municípios, bombeiros, representantes de todo mundo, editar uma norma definindo atividades de baixo risco, que deve sair nas próximas semanas, milhões de alvarás e licenças no Brasil vão se tornar ilegais. No mesmo momento, elas vão se tornar ilegais. Por quê? A gente positivou como uma norma geral de direito econômico que atividades de baixo risco não podem ter atos públicos de liberação. Isso inclui cadastros, registros, taxas de alvará. Você sabe que em Fortaleza eles colocaram que todo alvará vence em 1 ano. E você precisa renovar o alvará todo ano. Sem noção do inferno que isso é. Então, o que a gente faz de fato aqui? Porque a gente não pode ter uma norma específica de direito econômico. Né? Então, a gente vai dar uma lista a sugerir, mas a autonomia fica aos municípios. Para que, se eles quiserem definir uma outra lista de baixo risco, eles vão fazer. Só que até eles fazerem, vale a nacional. Certo? Então, eles vão estar com uma pressão atrás da orelha para definirem logo. O que a gente força eles a fazerem? A gente força que eles olhem para esse copo, que assim, todas as atividades que eles regulam, no Brasil hoje é todas, né? Eles pedem autorização para todas as atividades. Não é racional, não é liberdade. É como se fosse o fascismo econômico, é tudo no Estado. Então todas as atividades econômicas precisam de permissão. Agora a gente está dando o primeiro passo, porque isso não é uma revolução. Né? Como o ministro Guedes fala, liberais não acreditam em revolução, eles acreditam em evolução. Então a gente vai aos poucos. Você vai ter que olhar todas as atividades econômicas que você faz e você vai ter que selecionar uma gordura embaixo, que a gente chama de baixo risco, e falar, isso aqui eu não vou olhar. É a primeira vez na história recente do Estado brasileiro que o Estado dá um passo para trás em coisas que ele se propõe a fazer. Por quê? Porque quando ele devota os seus recursos para analisar a licença de chaveiro, ele não tem para olhar licença ambiental de barradinha, Gente, eu tô cansado, desculpa. De barragens em Brumadinho. Mariana, né? Ele não tem, os bombeiros não conseguem se dedicar às licenças de incêndio de uma maneira relevante. E é isso que acontece. Né? É isso que acontece. Então, ao menos que a gente resolva através de uma matriz de risco, isso não está acontecendo. Vocês sabem que o Ministério Público não é um ministério não é um corpo de direito dos mais amigáveis à iniciativa privada. Vai o Ministério Público começar a correr atrás de ilegalidades de prefeituras que cobrarem alvará? Eu deixo essa pergunta na cabeça de vocês. Vocês sabem como o Ministério Público no Brasil é. Mas a gente vai ter a certeza de que vai ser ilegal. Né? E os municípios que não entenderem isso rapidamente podem depois sofrer grandes revés na justiça. Ok, Jean, então eu quero abrir meu negócio depois dessa medida provisória, né? Depois dessa regulação. O que eu faço? Simples. Você tira um CNPJ, que deve acontecer agora no site, de maneira automática. Ponto. Acabou. Só isso. Talvez você tenha que fazer, se o teu município não entrou na rede, você vai ter que fazer a inscrição municipal nele, mas ele só pode te pedir cadastros tributários. Qualquer outro tipo de cadastro se torna ilegal. Tem noção qual é o efeito disso? Isso quer dizer, porque você sabe que a gente está tirando o alvará. Você continua sujeito à fiscalização, certo? O órgão sanitário da prefeitura continua podendo ir lá, vendo o que acontece. A gente só tirou o cadastro inicial, o alvará inicial. Porque já era automático nesses casos. A gente está dando um pequeno passo para acabar com a máfia dos alvarás, que existe em todo o Brasil. É fortíssimo. Mas mais importante, você tem noção que isso vai forçar com que o departamento sanitário de uma prefeitura converse com o departamento tributário? Porque eles vão ter que retirar as informações deles mesmos. E hoje no setor público, gente, se você é um empresário, você sabe, você precisa apresentar o mesmo documento que a prefeitura já tem para vários setores. Isso é um absurdo. Isso é absolutamente um absurdo. A gente começa a mudar isso através do sistema de incentivos. Né? Então, vamos lá. Esse é o mais importante. Né? Então, a gente espera que ele tenha um efeito na economia muito rápido, a curto prazo, porque ele está diminuindo o custo de transação na ponta da cadeia econômica, ou seja, todo empreendedor vai ter uma diminuição de custo de transação média de 50, 60, 70 reais. Para onde vai esse dinheiro? Para qualquer coisa que não burocracia. Né? Ele vai consumir mais, não sei, não importa. Esse dinheiro vai aumentar a produtividade. E assim a gente vai conseguir ter um efeito melhor. Muito bem. Segundo,
Essas pessoas ainda não entenderam o efeito legal dele no momento que entrou a medida provisória e, de certa maneira, eu espero que o pessoal não note, pelo menos até a gente converter em lei, porque olha só o que a gente fez aqui. Como norma geral de direito econômico, a gente determinou que se estados e municípios quiserem, eles podem legislar sobre horários de estabelecimento, eles têm que legislar em razão de sossego, meio ambiente, vizinhança ou condomínio. Ponto. E vocês sabem que o que é mais comum no Brasil, nas pequenas cidades, principalmente, é um grupo de empresários captura, estou falando de teoria da captura, né? Captura a Câmara de Vereadores, passa uma lei de horário que restringe hipermercado ou shopping nos domingos, isso inviabiliza o business model deles, eles saem, as pessoas ficam desempregadas, a gente tem só 13 milhões de desempregados, a gente pode se dar o luxo de ter mais desemprego? É esse o tipo de coisa que está na nossa cabeça nesse momento. Vocês sabem, alguém aqui de Belo Horizonte? Belo Horizonte está prestes a passar uma lei que proíbe hipermercados de abrir no domingo. Se essa lei for passada, ela é ilegal. Pura e simplesmente. Tem uma norma geral de direito econômico, competência da União, que determina que, ao menos que seja na lei de sossego, é ilegal. Então a gente começa a colocar um pouco de racionalidade, gente. É muito legal a gente olhar para as regulações e para as leis da União Europeia. É muito legal. Que bom que na Grécia eles conseguem se dar o luxo de ter uma cesta de 1h30 no almoço, ou não sei lá como é que é. Mas a gente, com 13 milhões de desempregados, a gente pode se dar o luxo de ter esse tipo de lei com esse nível de transação? Deixa eu dar um exemplo claro para vocês. Eu estava comentando ali na porta. Olha só, com a nova regulação da União Europeia, que foi copiada e colada no Brasil na Lei de Proteção de Dados, porque a gente pensou, a gente merece melhor. Né? Não vou analisar o que eu consigo adaptar à economia brasileira. Não, a gente merece melhor. Se a União Europeia está fazendo isso, quem somos nós para não fazer a mesma coisa que a União Europeia? Então a gente passou uma lei de proteção de dados que entra em vigor em agosto de 2020. Só para vocês terem uma noção, se vocês forem advogados, vocês vão precisar ter um pendrive desses. Porque toda petição tem dados considerados sensíveis. O nome do teu cliente, talvez o endereço dele. E qual que é a consequência disso? Esse pendrive custa $150, criptografado. Agora, qual a chance que vocês acham que o governo federal vai comprar só pendrives desse custo? Vocês acham, eu tenho esse pendrive porque eu trabalhava numa empresa que já estava sujeito à regulação da União Europeia, era uma firma, a gente tinha que cumprir. Vocês realmente acham que isso vai acontecer? Sabendo que se vocês são advogados por petição inicial, vocês não vão mais poder mandar uma petição de um e-mail para o outro. Vocês vão precisar colocar tipo um Dropbox criptografado e mandar o link do Dropbox de um para o outro. Vocês acham que isso vai acontecer? Não vai acontecer, é super não prático. Mas essa é a lei da União Europeia. E é a lei que a gente copiou e colou no Brasil. E a gente perguntou se ia dar certo? Não. A gente não perguntou. A gente não pergunta. Né? É que nem a... Não, eu não vou entrar nas polêmicas hoje. Eu vou ficar com a minha medida provisória que não é tão polêmica. Não vou falar das outras coisas que eu gostaria de fazer. Bom, vamos lá. O artigo 3º. Esse é um sonho pessoal que eu tinha. Grande realizado. Sinto que eu posso agora me aposentar. Se a gente ainda tivesse um sistema de previdência que funcionasse. Mas... eu gostaria que a lei da oferta e demanda estivesse escrito na lei. Porque, às vezes, os juristas, advogados e promotores, principalmente os promotores e juízes, eles não entendem um conceito tão básico quanto lei de oferta e demanda. E daí eles veem os preços flutuarem e eles pensam, nossa, isso só pode ser egoísmo, ou ganância, ou alguma coisa que eu não consigo compreender, mas é má, eu preciso intervir e eu sou o Estado. Então, o que a gente fala aqui? A gente dá um passo muito pequeno. Muito pequeno. A gente fala assim, se não feriu o direito da concorrência, não feriu o direito do consumidor, não tem calamidade pública ou emergência devidamente decretada, está livre a flutuação de preços por alterações de oferta e demanda. É simplesmente isso. Fora de mercados regulados ainda. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Não sei se vocês sabem, tem uma grande farmácia de São Paulo que foi ao Nordeste oferecer medicamento mais baratos aos nordestinos. Que ousadia, né? Você imagina, ela foi lá para levar um business model que entrega medicamentos mais baratos para os nordestinos. Vamos dizer assim, a demografia com a maior renda per capita do Brasil. Eles não precisam disso. Se vocês viram as propagandas eleitorais do ano passado, vocês sabem que o Ceará é praticamente a nova Dubai. E as brincadeiras à parte, nós somos um país de renda média pobre. Nós somos renda média baixa, a gente é um país pobre. E o que a gente fez? Eles foram para lá com preços mais baixos e os promotores começaram a ir para cima, acusando de dumping, por ser muito competitivo. Né? Então foi para o CAD o caso. E o CAD, que é o órgão que regula isso, falou não tem dumping. O que você acha que aconteceu?
Nada. Os promotores continuaram indo para cima e incomodando. Por quê? Porque eles acham que flutuação de preços, novos produtos, novos modelos de negócio não são nada. Antes de eu entrar na McKinsey, a consultoria que eu estava antes de ir para o governo federal, eu trabalhava no terceiro setor e a gente ajudou a lançar uma editora. A gente conversava com a Amazon, né, que é a principal compradora de livros. A Amazon deixou muito claro para a gente. Ela falou assim, a gente não está nem perto do preço que a gente consegue baixar as coisas. Mas a gente baixar muito, vem para cima da gente. A Thaís pode confirmar aqui, que acabou de entrar. Enfim, mas brincadeiras à parte, a Amazon falou, de fato, de que ela não está nem próximo do preço que ela consegue fazer no Brasil de livros. Por quê? Qual foi a grande sacada que fez a Amazon ser a maior empresa do mundo? Ela não é a maior empresa do mundo, mas o Jeff Bezos é o cara mais rico do mundo, né? É uma coisa assim. Revolução de supply chain, de logística. Logística não é correta, logística é mais restrita que supply chain. Revolução de supply chain. Entregar de uma maneira muito mais barata, econômica e eficiente. Que consegue baixar os preços de produção e distribuição de uma forma sem precedentes nos últimos 30 anos. O que aconteceu com a Amazon na França? A França passou uma lei não deixando livros serem vendidos depois de tal valor. Agora, beleza, cara, é uma opção da França, não vou entrar no mérito. Mas a França pode se dar esse luxo, sabe por quê? Porque eles têm dinheiro. Isso é verdade, ok? Um livro em relação à renda média de um brasileiro é muito maior do que da França. Daqui a pouco vocês vão ver algum legislador brasileiro, eu garanto para vocês, falando assim, a França fez, a gente tem que fazer também. Porque senão a gente não valoriza os livros no Brasil. Eu tenho certeza, alguém vai falar isso nas próximas semanas. E a questão é, a gente pode se dar esse luxo mesmo? Os livros já estão tão acessíveis para a população em geral? Eles podem ser acessíveis para a gente. Só para a gente estar na universidade como a Mackenzie, a gente é provavelmente top 15% mais rico do país. Isso aqui é uma bolha, certo? Só a gente conseguir entender o conceito de medida provisória ou constituição faz a gente ser uma bolha. Porque esse país é muito, 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 muito pobre. Só que a gente se esquece disso às vezes. Quando a gente pensa, por exemplo, nas discussões que estiveram até nas eleições passadas, alguém realmente acha que os assuntos que preocupam a gente, esse bem a gente se conhece, a gente conhece algumas coisas conhecidas, eu sei que preocupa vocês sabem qual eram os principais assuntos que tornaram, vamos dizer assim, a classe média do Brasil sobre, talvez esse político aqui tem posições homofóbicas, talvez esse político aqui tem posições pró-Venezuela. Vocês acham realmente que 50%, 60% da população brasileira sequer se importa com isso? Não, e os dados foram muito claros na eleição. A gente vive uma realidade paralela, em Brasília a gente vive uma realidade ultra paralela. A Receita Federal acha que o E-Social é um dos melhores programas de política pública da história, enquanto ela está literalmente cancelando investimentos no nível microeconômico, porque é um pesadelo. Mas como é que você explica isso? Como é que você explica? Para quem não sabe o que é social, é uma auditoria constante. Antes você era auditado quando você caía na malha fina, ou quando precisava ter uma fiscalização no trabalho. Agora você precisa ser auditado mensalmente na frente do seu computador, todo mês, sujeito a multas sem tamanho, e se você preencher alguma coisa errada, você não consegue voltar atrás. Isso foi uma medida de desburocratização da gestão passada. Eu não estou brincando, foi uma medida de desburocratização. Implementar uma auditoria permanente no país que tem uma das piores cargas burocráticas de obrigações acessórias tributárias. Eu estou me perdendo no caminho, gente. Eu vou parar. Ok? Agora eu vou me concentrar. Senão a Thaís vai me xingar depois. Vamos lá. Efeito vinculante para decisões administrativas. Hoje, se tiver uma lei que fala assim, você não pode plantar árvore de fruto grande na calçada da sua casa, se eu gosto do Vlad, eu digo para ele que laranja não é fruto grande. Agora, se eu não gosto da Thaís, eu falo, laranja é fruto grande, vai uma multinha aqui para ti. É por isso que os prefeitos regionais de São Paulo são as pessoas mais poderosas da cidade. Eu sei disso que uma prefeita regional, ex-prefeita regional me falou, ela é minha colega em Brasília. Porque o prefeito regional de São Paulo que quiser acabar com o negócio da cidade, ele transforma a vida do empresário em um inferno. Porque ele tem todo tipo de conceito aberto e norma abstrata para aplicar multa e dar diferentes definições. Clássico exemplo, CLT, grande lei, né? CLT. Você pedirá autorização do fiscal do trabalho quando você fazer mudanças substanciais na sua fábrica. O que diabo é mudança substancial? Não sei. É o fiscal do trabalho resolver dizer para você que é mudança substancial. E se você não doou pro
para a campanha da qual ele faz parte do grupo político, aposto que a tua mudança vai ser substancial. E é isso que acontece na prática. Vocês sabem que é. E a gente precisa acabar com isso. Qual que é a nossa solução aqui? Efeito vinculante para decisões administrativas. Se eu definir que laranja é um fruto grande para o Vlad, eu vou ter que definir para a Thaís. Ponto final. Outro sim é ilegal. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, que já pode ser usado isso com liminar. Óbvio, se vocês quiserem já saindo processando quem fazer esse tipo de coisa, estamos abertos. Já está saindo uma série de decisões não, ações baseadas na medida provisória. Depois eu falo basicamente sobre ela. Um caso que hoje de manhã me emocionou quando estava em Curitiba. Depois eu falo sobre ele. Mas a gente vai criar um instrumento para deixar isso mais facilitado, mais claro, né? Porque você publica as decisões, para você conseguir comparar uma com a outra. Para o pessoal do direito, é para você fazer o rastro de incêndio, stare decisis nas decisões administrativas mais facilmente. Ou seja, pode começar a estudar direito americano, porque efeito vinculante está chegando. Em dubio pro libertatem, dúvidas no direito civil, empresarial, urbanístico ou econômico precisam ser resolvidos da maneira que mais privilegia o que foi pactuado entre as partes. Porque se ambas as partes não acharam que a lei deveria ser interpretada daquela maneira, por que diabos vocês vão se prejudicar um ao outro agora? Por que diabos você vai colocar o Poder Judiciário como parte de toda relação privada entre dois particulares? Então vamos lá. Qual que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo aqui é criar um incentivo para o legislador, para que ele tenha uma grande pressão para escrever a lei de uma maneira muito fácil, estrita e entendível. Por quê? Você já viu uma lei americana ou uma lei europeia comparada com a brasileira? As primeiras páginas é um glossário e todos os substantivos e adjetivos estão lá definidos. Todos. As nossas leis não. Elas passam coisas como mudanças substanciais ou ponte grande e esse tipo de coisa. Por quê? Porque não tem um incentivo. O juiz vai definir depois. Se a dúvida amplia a liberdade, para você ter uma lei eficaz, você vai ter que escrever ela bem. E essa é a mesma coisa que a gente está fazendo a todos os demais contratos, mas eu vou chegar lá depois. Inciso 6º. Normas infralegais atualizadas. É quando tem uma coisa proibida, a tecnologia já andou, o país está para trás, mas a norma infralegal está desatualizada. Clássico exemplo, câmara de bronzeamento. Quando a câmara de bronzeamento foi proibida no Brasil, pela ANS, pela Anvisa, nunca me lembro qual, uma melhor que a outra. Brincadeira, gente, eu amo eles. A câmara de bronzeamento artificial tinha um potencial cancerígeno significativo, né? Porém, a tecnologia avançou e hoje ela não tem. E todo o resto do mundo está usando. Mas aqui não. Aqui o regulador ainda não teve esse, vamos dizer assim, esse âmbito de atualizar. Eu não acho que a câmara de bronzeamento artificial vai resolver a economia, ok? Talvez ele resolva a vida de alguns social influencers, mas é um exemplo de uma coisa que acontece o tempo inteiro. Você tem milhares de regulações. Elas estão desatualizadas. E o que você faz? Nada. O que a gente cria aqui? A gente coloca na lei a possibilidade de você exercitar quase que se fosse uma liminar administrativa. Você demonstra que a tecnologia já está consolidada em outros países, não precisa você demonstrar isso. Não vou colocar esse ônus sobre a pessoa, porque isso você consegue fazer na justiça hoje. Quero deixar mais simples. Demonstra que já está consolidado em outros países, mostra que o Uber já tem penetração de 5% no mercado de transporte individual em 20 países. A norma infralegal precisa ser invalidada. Ponto. Você vai criar um grande incentivo para os reguladores atualizarem suas normas. 7. Imunidade burocrática para inovar. A burocracia no Brasil é tão grande que se a gente esperasse tirar uma a uma, o país ia continuar quebrado para sempre. A gente precisou criar uma coisa chamada imunidade burocrática. O que é isso? Se eu vou inovar, testar ou implementar um novo serviço ou produto, você não pode tocar em mim. Ponto. Óbvio que tem uma série de restrições, né? A gente não quer que as pessoas saiam testando vacinas, né? Ou medicamentos, ou, sei lá, montanhas russas. Na montanha russa pode. Montanha russa pode. Não é saúde. Mas, passado isso, o governo não pode tocar em você. A não ser que para fins tributários. Porque vocês sabem que legislação tributária é uma norma geral que precisa ser editada somente por lei complementar. E a lei complementar não pode ser alterada por medida provisória. Tem uma questãozinha de direito aqui, que é uma curiosidade. Mas é a razão pela qual a unidade burocrática não afeta obrigações tributárias, infelizmente. Então a gente acredita que isso vai ser um grande avanço para startups no Brasil. A gente vai estar criando os melhores ambientes de inovação do Brasil. O que esse inciso precisa para virar realidade?
Ele precisa de uma regulamentação que diga quantas pessoas se caracterizam num teste, né? Então, por exemplo, um aplicativo, 50 mil, 100 mil, 150 mil, ou talvez um carro automático, né? Um carro sem motorista, 5 mil testes. Você precisa ter essa regulamentação que deve estar saindo nas próximas 6 semanas. Uma vez feito isso, a gente vai ter essa proteção na lei. E vai ser conversível, né? Você pode pegar então, esse produto posso testar 30 mil vezes, então eu posso transformar ele em um sandbox. Sabe o conceito de sandbox? Uma área geográfica, e dentro daquela área eu posso testar, sair oferecendo produto para as pessoas e conseguir implementar um novo modelo de negócio. Vai ser revolucionário para o Brasil. Thales Gomes, que é um dos maiores empreendedores de startup do Brasil, pode estar embaixo, está aparecendo todo sábado no Caldeirão do Hulk. Brincadeira. Também adoro o Hulk. Ele fala, né, que ele, sempre que eles abrem uma startup, ele que abriu o Easy Taxi, agora está com a Singu, fala, a gente sempre sente que a gente está na margem da legalidade, né, pronto para ser autuado por um fiscal alguma coisa. Por quê? Por uma tradição de mentalidade brasileira de que o que não é proibido o que não é expressamente liberado pela lei é proibido. A gente precisa começar a mudar isso, né? A gente começa com isso. O oitavo. Não sei se vocês sabem, mas 60% das empresas do Fortune 500, que são as 500 maiores empresas do mundo, elas são registradas no estado americano de Delaware. Não é nos Estados Unidos, é no estado americano de Delaware. Por que diabos isso acontece? Porque é o estado, a jurisdição americana, que mais respeita contratos privados empresariais. Se a gente quiser um dia virar uma Índia ou uma China, e a gente precisa, porque tem muita gente para tirar da pobreza ainda, a gente se engana que a gente não precisa, porque a gente vem aqui, a gente vive em São Paulo, a gente vive na Vila Madalena, a gente vive no Leblon, né? A gente vive nisso, a gente pensa que a gente pode ter todo tipo de política, isso é tudo ótimo, mas para quem vê as condições socioeconômicas brasileiras, a gente precisa crescer a um ritmo grande. A gente precisa crescer 5, 6, 7, 8, 9%. Senão a gente não vai sair do onde a gente está. A gente vai continuar sempre sendo um país pobre. Por que a gente fazer isso? A gente precisa respeitar o contrato empresarial. O que a gente está propondo aqui? Que se você sabe a norma geral de direito privado, né? A não ser que a norma seja norma de ordem pública, eu posso derrogar ela no meu contrato. A gente está falando aqui, mesmo se for norma empresarial de ordem pública, eu posso derrogar entre as partes. Ou seja, eu não posso me beneficiar de ter derrogado uma norma de direito empresarial de livre e espontânea vontade. Significa que a Receita não pode reclamar que você não constituiu um conselho fiscal? Não. Porque a Receita é terceira. Eu estou falando que eu, como parte, não posso me beneficiar do que eu mesmo fiz como empresário. Por quê? Porque a gente tem uma série de modalidades empresariais que precisam estar garantidas para entrarem no Brasil, e mesmo que a gente dê essa segurança, elas não vão chegar. Segunda razão, é muito fácil um sócio depois querer sacanear outro. Isso acontece o tempo inteiro. Ok? Você dispõe de uma forma, você fala que o teu conselho fiscal vai ser reunido de 15 em 15 dias, a lei falava que deveria ser de 30 em 30 por alguma razão, aí você vai lá e fala, não, agora eu vou te processar porque eu tenho um dano aqui, isso é ilegal. Beleza. O juiz faz a festa. Você sabe que os juízes brasileiros adoram. Aliás, isso aqui também não é para grandes e megas empresas, porque elas são protegidas na arbitragem. Vocês acham que o Itaú, ou o Bradesco, ou sei lá, eles estão protegidos na arbitragem? Isso aqui é para o pequeno, é para o médio, que tem o seu contrato empresarial passado a limpo por um juiz intervencionista. Ele é quem que quer investir no Brasil? Não sei se vocês sabem, mas no Brasil começou uma nova moda agora. Estão interpretando contratos de franquia sob a ótica do CDC. Como se o franqueado fosse vulnerável como um consumidor frente ao fornecedor. Agora me diz uma coisa, como vocês, vamos dizer que vocês são uma grande rede mundial de fast food, como que vocês vão abrir franquias no Brasil sabendo disso? Que qualquer coisa vão desconstituir a tua personalidade jurídica, vão limpar todos os teus fundos no Brasil, sendo que você fez tudo de boa fé com os melhores advogados que você podia ter contratado. É isso que está começando a acontecer. Não existe um respeito ao empresário juridicamente no Brasil. Isso tem efeitos. Isso tem sérios efeitos. Porque a gente não tem capital para sair da pobreza sozinho. Né? E, enfim, a gente chega lá. Inciso 9. Você vai precisar receber um prazo a partir de agora, depois de 30 de junho, você vai ter que receber um prazo. Passado o prazo sem resposta da prefeitura, do estado, de quem seja, está aprovado tacitamente o teu pedido. Vocês sabem como isso é um inferno. Simples e fácil,
recomendação do OCDE, todo mundo já faz, só no Brasil vai ser polêmico, eu acho, porque tudo no Brasil é polêmico. Mas a gente está dando passo que a gente já deveria ter dado há um bom tempo. E por último, o último direito é digitalizar como se fosse físico o documento. Ou seja, onde lê-se na lei que o documento precisa ser físico, lê-se digital. Você sabe que FGTS precisa ser guardado em papel por 30 anos? Agora, me digam, que papel vocês acham que sobra depois dos 30? Nada, mas serve para você gastar com aluguel, altíssimos custos e etc. Gente, precisa acabar com isso. Não faz qualquer sentido. Você não consegue cruzar informações, você não consegue achar fraude, gera custo para todo mundo. E pior, até os cartórios estão gostando dessa. Você tem noção que é você fazer uma lei de desburocratização que os cartórios gostem? É uma coisa tipo sem precedentes no Brasil. Sabe por quê? Por que os cartórios já fizeram? Eles não conseguem guardar aquela papelada e colocar gente para procurar ela. Eles digitalizam tudo. E se você vai no cartório pedir uma certidão, eles têm todo o database deles digital. Eles tiram os dados digitais e te entregam. Mas eles são forçados por lei a manter aqueles arquivos custando milhares de reais em aluguel. Pensando na economia como um todo, várias relações microeconômicas, a gente está falando nas casas dos milhões a quase bilhões. Agora a gente vai acabar com esses custos. Não faz sentido, gente. Eu sei que parece óbvio, mas se a gente não fizesse isso assim, não sairia. Bom, eu acho que era isso antes de... e para acabar, deixa eu só colocar as últimas questões. Conta uma história de hoje de manhã. Eu fui fazer essa mesma palestra em Curitiba e vieram dois. Tem uma startup em Curitiba, por alguma razão, não sei qual. Veio dois empresários falar para mim, mostrar um kit, né, desse tamanho, assim, falando assim, então, a gente desenvolveu esse aparelho, ele faz 100 exames de laboratórios na sua própria casa. Eu fiquei, o quê? Tipo, como assim? Quer dizer que eu posso fazer 100 exames de sangue nesse aparelhinho na minha própria casa e ter o resultado em minutos? Ele sim. E eu fiquei, nossa, que fantástico. Eles assim, bom, mas a Anvisa acabou de dizer, claro, que apesar de a gente ter demonstrado, eles terem aprovado que funciona e já está tudo certo, então não é aquele caso que teve da Teranos, etc. Não, a Anvisa já disse que o produto funciona, está tudo certo, os resultados são confiáveis. Eles resolveram falar tipo que a gente não pode vender para farmácia, porque senão a gente vai estar criando uma crise de overdiagnosing e como consequência, se a gente não tem para vender para farmácia, nosso business model quebra. Aliás, é sempre assim, não sei se vocês viram que aquela MP da passagem aérea, 100% de capital estrangeiro, eles colocaram lá um número-chave. 5 ou 6% da empresa aérea que viesse ao Brasil tinha que ter voos regionais. Por quê? Esse é o cálculo que você faz no business model que você não consegue entrar no Brasil. Né? Então está lá, na medida provisória de liberação do capital estrangeiro. É sempre assim. Não estou dizendo que a Anvisa fez isso querendo fazer isso, não sei. Mas eles vieram me contar que eles estão entrando com uma liminar contra essa resolução da Anvisa, que cria uma reserva de mercado por abuso regulatório, que é um conceito que a gente criou na medida provisória. Falando, se você abusa do teu poder regulatório para criar reserva de mercado, demandar especificação técnica que não é necessária para o fim almejado, criar custo de transação desnecessário, você está cometendo abuso regulatório. Clássico exemplo, capacete no patinete em São Paulo. Não existe qualquer estudo que demonstre que é na cabeça que as pessoas batem, ou batem o suficiente para pedir para todo mundo usar um capacete. Sabe que na Califórnia a lei explicitamente fala que não precisa. Porque não tem base para dizer isso. Não tem base. O máximo que você tem é 1 ou 2 gordinhos caindo de patinete. É até engraçado, tô brincando. Lembra até aquelas pegadinhas do Faustão. Na Faria Lima. Gente, o que é isso? Gente, uma cidade cheia de problemas, você vai colocar fiscais na Faria Lima para fiscalizar a classe média alta paulistana se ela está usando ou não capacete? Gente, isso não faz sentido. Mas aí está. Na minha opinião, é abuso regulatório. Né? Porque não tem nenhuma prova que as pessoas de fato batem mais a cabeça que as outras partes do corpo, mas você está criando uma demanda artificial de capacete. Vamos ver o que acontece. Né? Espero que não tenha feito tão bom a ponto de motivar prefeitos a irem para Brasília para derrubar esse ponto. Mas, até isso acontecer, né, até essa medida provisória se torna lei, em 120 dias está válido. Recomendo, inclusive, que se alguém quiser ir lá acusar a Prefeitura de São Paulo de abuso regulatório, eu faça. Porque é um absurdo esse tipo de coisa. O que vai acontecer, gente? Por que eles vão fiscalizar o capacete do patinete e não o capacete da bicicleta? Porque o capacete da bicicleta, se você multasse as pessoas, era multa na física, certo?
é horrível de cobrar. O setor tributário da prefeitura ia olhar assim, tira isso daqui para mim, tipo, milhares de casos para eu cobrar R$60 por pessoa. Agora, se é 3 empresas de patinete, acabou de criar-se uma fonte de arrecadação muito fácil na sua frente. Vocês entendem a lógica? Então é exatamente isso que acontece. Infelizmente, na prática, isso acontece. Agora a gente começa a ter instrumentos para combater isso. O artigo 5º manda que a gente faça no Brasil o que todo mundo já faz, que é análise de impacto regulatório. A gente pede análise de impacto ambiental, análise de impacto de vizinhança. Agora criaram um novo alguns municípios, análise de impacto urbano, análise de impacto de trânsito. E assim você vai, e ninguém pede para o regulador fazer uma análise de impacto regulatório. Se tivessem feito para social, talvez não tinha saído daquela tragédia. A partir de agora vai ser obrigatório por lei. E essa vai ser o grande casamento de economia com direito. Porque vocês sabem que em Brasília só trabalha advogado. E ao menos que eles saibam coisas básicas de economia, eles não conseguem fazer uma análise de impacto regulatório. Por exemplo, eles saibam que 3 zeros é 1000. Brincadeira. Não é nesse nível ainda. Mas vocês sabem como números assustam advogados brasileiros. O setor jurídico brasileiro, ele é alérgico a qualquer questão matemática ou numérica. Vocês viram que o ministro Lewandowski falou no Supremo Tribunal Federal, quando ele falou que a análise econômica do direito era uma coisa de direita. Tipo, é a técnica mais consolidada internacionalmente de análise de direito, é considerado mainstream mundial, é um instrumento de análise, direita e esquerda no mundo inteiro usam, mas no Brasil, de alguma forma, é uma coisa de direita. E ele falou que a USP não vê isso com bons olhos. Eu não vejo a USP com os bons olhos, então. Mas é mais ou menos isso, né? E parabéns ao Mackenzie por estar liderando esse casamento entre direito e economia que já aconteceu no resto do mundo e aqui não aconteceu. E para o pessoal do direito, para acabar a palestra, eu vou falar que a gente mexeu na legislação, porque aqui que está as polêmicas da medida provisória. Então aqui que está a delícia da minha morte. A gente consolidou a jurisprudência do STJ sobre desconsideração de possibilidade jurídica no Código Civil, porque o pequeno empresário não consegue vir até Brasília recorrendo para garantir isso. O grande consegue. Certo? Ele tem os melhores escritórios de direito da Baixada Paulista. Eles estão na Paulista ainda, na minha época eles estavam. E eles chegam aos tribunais superiores. Agora o pequeno não. E a gente fez isso, né? A gente definiu o que era desvio de finalidade, confusão patrimonial. A gente falou que tem que ter dolo. O pessoal reclamou, a gente lembrou que existe dolo eventual. O pessoal, E assim a gente vai indo na discussão. Vamos ver o que acontece. Talvez alguma coisa se modifique aqui, mas o nosso objetivo é dar esses critérios. Outra coisa que a gente mudou, veja o que a gente fez aqui, gente. A gente não falou que as partes não podem pedir revisão contratual do juiz. A gente não falou que o juiz não pode determinar externo às partes. A gente só falou que se isso acontecer é uma coisa excepcional. E as pessoas estão loucas, os civilistas da academia. Porque para eles, de alguma forma, toda relação jurídica precisa ter essa variável na equação. Isso é sério, gente. Deixa eu falar para vocês assim. A gente tem um grupo de juristas que se ligam para fazer essa medida provisória e a gente tem muita gente do setor privado. Qual que é o resultado das últimas 5 décadas de direito civil no Brasil? Altíssima litigiosidade, baixíssima segurança jurídica, grande desrespeito a contratos no Brasil em comparação com qualquer outro país da nossa renda. Eu não estou nem falando de renda superior. E uma grande descrença no Poder Judiciário. Se você não consegue fazer uma autocrítica e pensar assim, em algum momento das últimas 5 décadas, o direito civil deu um passo errado, então tem um sério problema na tua capacidade analítica. Porque alguma coisa precisa ser mudada. A gente apontou algumas coisas que a gente acha que precisam ser mudadas de uma maneira pequena e rápida, mas a gente está aberto a debates. A gente está forçando o Congresso, através de medida provisória, a fazer esse debate. Porque alguma coisa tem que mudar. Não dá para continuar assim. Ninguém quer investir no Brasil. O 423 é aquele negócio que eu falei, né? Por que a gente pega um contrato brasileiro e pega um contrato internacional? Por que no Brasil você consegue dar um copia e cola do Google em um contrato? Porque as nossas minutas contratuais não mudaram nos últimos 100 anos. A nossa técnica jurídica de escrita não se aperfeiçoou. Ela ainda é a mesma coisa. E não vale a pena. Não vale a pena você dedicar um bom contrato, vocês sabem disso, porque o juiz vai lá e muda. Você imagina explicar para um juiz brasileiro uma cláusula de par e passo, que fala que você precisa fazer uma distribuição dentro de uma equação complexa para que nenhum credor tenha uma taxa de insatisfação maior que tal nível. Sem noção que seria isso no Brasil? Aposto que a primeira coisa que gritariam é cláusula abusiva. É exatamente isso que acontece.
Mas a gente precisa começar a criar incentivos. O que a gente faz? A gente dá um passo para trás. A gente fala assim, vamos olhar para os básicos, ok? Vamos ver o que a gente já devia ter feito no país, a gente não fez. Então a gente pega o contraproferente, que é uma regra milenar, e fala, vamos colocar ela como uma regra de interpretação. O que o contraproferente faz? Fala. Quem escreveu a cláusula precisa ter a responsabilidade de não garantir que ela não vai gerar dúvida. Porque se ela gerar dúvida, ela precisa privilegiar a parte que não escreveu. É só isso. E eu garanto para vocês que é muito mais fácil em um processo de um contencioso você identificar quem escreveu cada cláusula do que você identificar qual que era a boa-fé objetiva por trás do contrato. Muito mais fácil. Sabe a troca de e-mails? Ponto. Se as pessoas agora não começarem a fazer um anexo ao contrato falando assim, essa cláusula foi proposta por tal, essa cláusula foi proposta por tal, essa cláusula foi proposta por tal. O que é válido? Válido. Quanto mais segurança jurídica, quanto mais previsibilidade. O pessoal de economia aqui pode falar. Qual foi o grande mérito do primeiro mandato do presidente Lula? Eles, quando tomaram posse, colocaram uma equipe econômica que falou assim, a gente vai fazer A, depois a gente vai fazer B, depois a gente vai fazer C. E eles fizeram A, depois fizeram B, depois fizeram C. E o Brasil começou no segundo mandato do presidente Lula a ter um grande crescimento. Porque você deu previsibilidade. Você falou, ó, a gente vai concentrar a previdência. Foi o que ele fez em 2003, certo? A gente vai gastar bastante em política social. Não tem problema. É ótimo para a economia. Se você vai gastar bastante e expandir, para os rate seekers, então é maravilhoso. Eles falaram o que eles iam fazer e eles fizeram um depois do outro. Porque previsibilidade é um dos maiores fatores para a propulsão de crescimento. Então, quando o judiciário brasileiro constantemente se coloca como uma variável em toda a relação empresarial, qual que vocês acham que é a consequência? Vocês acham que um investidor pequeno alemão vai colocar dinheiro no Brasil se ele não souber o que vai acontecer com cada euro dele? Já chega a variável que é o mercado, certo? E daí ainda vai ter um juiz que pode achar que uma cláusula que ele contratou um escritório caríssimo em São Paulo pode ser tirada por abusividade. Gente, deixa eu falar para vocês. Se 2 escritórios de elite de São Paulo não conseguem escrever um contrato que um juiz não intervenha, tem alguma coisa seriamente errada com a prática de direito do país. Tem alguma coisa seriamente errada. Bom, a gente faz isso, e no 480A e 480B, a gente pega 2 enunciados da jornada de direito comercial, para a gente não tirar da nossa cabeça, a gente coloca lá. A gente fala, gente, isso chega a ser engraçado, a gente fala assim, a presunção, quando você vai olhar uma relação entre 2 empresários, é que eles devem ser simétricos. A gente não está falando que eles são simétricos. A gente está falando que você deve partir da presunção de que eles são. E daí buscar evidências para ver se um é mais vulnerável que o outro. Só isso. As pessoas estão surtando, como se a gente estivesse colocando fogo na creche, ou alguma coisa desse tipo. Isso já é uma coisa, norma geral no mundo, mas ele acaba baixando a demanda por teorias heterodoxas na economia. Né? Vamos criar uma nova análise de direito empresarial na economia. Porque no Brasil é sempre assim. Como é que a gente resolveu a hiperinflação nos contratos no Brasil? A gente, ao invés de fazer como no resto do mundo, você cria uma cláusula com modelo estático ou com modelo variável e você pensa como a hiperinflação pode se comportar, até porque a inflação não é um fator que desaparece e reaparece, ela sempre existe, certo? Vai ter inflação ou deflação, ela sempre existe. Não, como é que a gente resolveu o problema da hiperinflação em contratos no Brasil? A gente estendeu a onerosidade excessiva, a gente estendeu o rebus sic stantibus. Vamos resolver no judiciário. Porque os nossos advogados não são capazes de desenhar cláusulas privadas em contratos para resolver esse tipo de problema. A gente foi expandindo, a gente chegou no Código de 2002 e não adiantou absolutamente nada. Porque a gente chegou depois do Código de 2002 e os juristas e doutrinadores continuaram expandindo com outras razões para você revisar contrato. E o resultado está aí. Ninguém valoriza contrato no Brasil. Você não tem um grande contratualista no sentido de entregar excelentes minutas, excelentes cláusulas. Você não tem esse tipo de discussão no Brasil. Infelizmente, advogados. Eu estou falando isso dentro do escritório de advogados. E eles estão gostando. Eu tenho feito um rodízio dentro deles. Estava aqui ontem, inclusive, falando com um grande escritório. Você não aprecia o trabalho do advogado. Você aprecia o juiz, que não tem tempo para fazer aquela análise. Ele vai passar para os estagiários. Então, vocês imaginem o quanto a cadeia de produtividade acaba baixa. E para acabar, você sabe que no Brasil a gente adora uma jabuticaba, né? Então o que o resto do mundo fez? O resto do mundo olhou assim, a gente tem a companhia limitada e a gente precisa agora ter uma solução para uma pessoa. Então vamos criar a companhia limitada com uma pessoa. Ponto, acabou. Próximo desafio. O que a gente fez? Não, a gente é melhor.
A gente vai criar a EIRELI, um novo modelo jurídico burocrático, e como a gente é um país rico, a gente não tem problemas de falta de empreendedorismo, a gente vai forçar que na EIRELI se tenha 100 salários mínimos como capital social. Qual foi o resultado? Ninguém integraliza o capital da EIRELI, e quem ainda faz a EIRELI sem integralizar o capital, faz a sociedade limitada com 99 mais 1. Vocês sabem, essa é a regra. Quem que o legislativo, o poder executivo, quem que a gente está querendo enganar? Você não pode controlar as forças de mercado dessa maneira. Mas a EIRELI tinha o outro lado da moeda. Ela tinha um benefício, certo? Só podia ter uma EIRELI, você precisava ter 6 salários mínimos. Mas você não podia desconsiderar a personalidade jurídica dela. Mas a presidente Dilma vetou, à época, por pedido do Ministério do Trabalho. Porque vocês sabem que lá as teorias heterodoxas cresciam e se influenciavam. Vocês sabem como as NRs mantêm o Brasil na pobreza até hoje. Uma máquina alemã que funcionários alemães podem operar não pode por causa da NR12. Né? Que completamente desatualizado. O que se entende como maquinário, como se entende de norma de segurança de trabalho. Mas enfim, isso é uma discussão para outro dia. Eu prometi que ia deixar as polêmicas fora de hoje. Vamos lá. O que a gente faz aqui? A gente restaura o que o Congresso quis para a EIRELI. Não desconsidera a personalidade jurídica dela, então. Você vai ter que colocar 6 salários mínimos? Usa os 6 salários mínimos. Mas a gente deixa a sociedade limitada unipessoal, como o resto do mundo já fez. Chega de inventar moda. O que a gente está fazendo aqui? A gente está forçando... eu nem falei que a EIRELI é muito mais burocrática, porque ele cobra um monte de comprovante, que é sério, só no Brasil. Mas... o que a gente faz aqui? A gente deixa a opção. Eu estou com um business mais arriscado, eu vou fazer uma EIRELI. Se não, eu vou ter minha sociedade limitada, como todo mundo já tem. Não vou mais precisar daquele sócio fantasma, que tinha uma cota insignificativa na minha sociedade limitada. A gente deixa que as pessoas escolham. Né? A gente confia agora que as pessoas vão poder escolher e ter o seu direito de escolha. Os contadores podem falar depois se o site da Receita Federal já foi adaptado para a sociedade limitada unipessoal. Eu fiquei sabendo que eles ainda não adaptaram para você poder fazer isso, porque o episódio está vigente, né? Eles deveriam ter adaptado. Se a Receita Federal solta a decisão normativa um dia, no outro você precisa estar cumprindo. Mas se a gente solta uma lei, a Receita Federal às vezes demora um pouco. Pior, às vezes a Receita Federal solta uma decisão normativa e tem efeito retroativo. E você precisa rever os tributos que você já pagou. Isso é comum no Brasil. Isso não é uma exceção. E não é só a Receita Federal. São outras receitas, inclusive órgãos tributários dos municípios. Como é que a gente acha que isso vai para frente? Não vai. Você precisa atacar. Podia ter sido atacado nas gestões anteriores, nos governos anteriores? Claro. Não foi. Por quê? Não sei. Mas não é da minha conta também. Responsabilidade limitada para fundo de investimento. O Brasil é um dos únicos países. Primeiro que a gente não respeita a personalidade jurídica no Brasil. Né? Gente, para vocês terem uma noção, personalidade jurídica é uma coisa tão séria no Brasil que nos Estados Unidos, se você ter confusão patrimonial, é considerado um crime federal seríssimo e você vai para a cadeia. No Brasil, todo dia, milhares de pessoas cometem confusão patrimonial. Juízes desconsideram a personalidade jurídica. E por que você não vai fazer isso? Você sabe que você vai constituir uma personalidade com uma responsabilidade limitada e ninguém vai cumprir. A gente tem esse desafio pela frente. A gente precisa começar a avançar com o conceito de empresa no Brasil. Ele não floresceu ainda. Vamos deixar isso bem claro. Ele não floresceu. Você não consegue dissociar uma empresa dos seus sócios. Você não consegue. Juízes, então, um trabalho canetada para desconsiderar a personalidade jurídica. Teve que vir o TST falando: pessoal, lembra que tem um novo CPC? Ele surgiu aí. Vamos lembrar disso, os juízes do trabalho? Teve que vir, e só agora os juízes do trabalho estão começando a aplicar a incidência de desconsideração da personalidade jurídica. Mas enfim, o Brasil é um dos países, como sempre, né, grande país, que não tem responsabilidade limitada a fundos de investimento. A gente abre a possibilidade para que a CVM faça isso e que ela também crie um regime de desburocratização para pequenas e médias empresas. Porque a gente chega de a gente ver a empresa brasileira abrindo capital nos Estados Unidos só pelo custo burocrático. Imagina, eles têm que tirar o dinheiro daqui, arrecadar o capital lá, trazer para o balanço aqui, pagar imposto para ir e vir, e ainda é menos burocrático do que eles abrirem na Bolsa Brasileira. E essa é a regra. Isso precisa acabar. A gente deixa que o regulador faça isso, porque na teoria da captura, para o pessoal que estuda economia, você sabe que se você coloca a regulação numa lei, o preço de mexer nela é muito alto. Então as pessoas concentram os interesses na hora de mexer, e você tem uma lei como a lei das ECAs. Se você deixa o preço menor, a regulação é mais flexível, você consegue abrandar ela com o tempo. A agência ainda pode ser capturada? Pode. Mas tem outros instrumentos para
a captura não acontecer. No sentido econômico, pessoal. Eu acho que era isso. Eu acho que era essa. Eu falei demais? Eu fiz a introdução muito grande? Fiz, desculpa. Mas o meu objetivo era dar um overview do que estava por trás do nosso intento com essa medida provisória. O que diabos a gente estava pensando com ela. Como ela é um primeiro passo, ela não é um passo em si próprio. Né? Ela é um gancho que a gente precisava na lei para fazer uma série de coisas depois pela regulamentação. E eu deixo óbvio no e-mail aqui, porque a gente está trabalhando muito próximo com a realidade. A gente acredita no Ministério da Economia hoje que a gente não pode mais ficar distante do que acontecia anteriormente na vida. Então, por exemplo, a gente não quis antes ficar distante, mas quanto mais interação a gente tiver, melhor. É por isso que agora eu estou rodando o país, quando eu consigo sair de Brasília, para a gente poder falar sobre ela, conversar, escutar as opiniões, trabalhar junto na comissão mista do Congresso, que vai avaliar a minuta. Boas notícias, a minuta provisória foi muito bem recebida no Congresso por ambos os lados. Você teve emendas positivas de ambos os lados. Por exemplo, o senador Jacques Wagner, do PT, propôs excelentes emendas. O deputado federal Pompeu de Matos, do PDT, propôs excelentes emendas. Você tem, óbvio, as emendas excelentes da direita, com o Novo, com o PSL. Você tem emendas horríveis de ambos os lados. Mas isso sempre acontece. Pessoas que às vezes não entenderam, não leram com calma, porque o prazo para colocar emendas, né? Não sei se vocês lembram do processo legislativo, é 5 dias depois de publicada a medida provisória. Mas acontece. Nós estamos aí para isso. E então, se vocês tiverem alguma pergunta agora, eu respondo. Vai ser meu prazer poder ter esse diálogo com vocês. Obrigado, pessoal. Bom, boa noite a todos. Só para organizar aqui, tendo em vista o horário, eu queria dividir aqui no primeiro rol de 3 perguntas. A gente responde, depois vê se tem mais perguntas, tá? Uma pergunta, 2, mais uma terceira aqui. E não, calma. 1, 2, 3. Não, eu queria ter aluno mestrado, não é isso? Não, tudo bem. Eu vou dar uma colher de chá aqui, eu vou ser parcial. Era 1, 2, segura aqui a terceira, eu vou dar a terceira para ele fazer lá na... Faz a leva de 3, primeiro o Jean responde as 3 e depois a gente faz mais 3, tá? Mas o seu primeiro deu segunda leva. Primeiro, por favor, diz o seu nome, eu tenho o microfone aqui, e a pergunta, por gentileza. Eu sou Alexandre Saramelli, professor Alexandre Saramelli, né? E eu sou contador, né? E você comentou, Gianluca, que a medida provisória da liberdade econômica, ela ainda não tem validade sobre aspecto tributário, porque ela depende de uma legislação, né, de uma lei, não pode ser por medida provisória. O que está acontecendo nesse universo aí da contabilidade? Em 2007, o Brasil adotou normas internacionais de contabilidade. E isso é muito importante, porque também traz aí possibilidade de desenvolvimento para o Brasil, facilidade para os negócios e tudo mais. Porém, desde 2007, essa implantação das normas internacionais, no caso das pequenas e médias empresas, está patinando. Né? Então, o pessoal tem muita dificuldade para implantar as normas internacionais. Um dos maiores temores é quando vai um fiscal lá da Secretaria da Receita Federal e ele contesta quais foram as decisões do contador. Então ele fala o seguinte: olha, você fez aqui uma decisão de acordo com a norma internacional, mas eu quero que você eu prefiro que você faça de acordo com a norma brasileira, né? Que a gente chama de brinca, né? De RFB-GAP, né? As normas contábeis da Receita Federal do Brasil. Né? Então, o que acontece? O contador ele fica com medo de aplicar as normas internacionais e, de repente, levar a multa. E quando leva a multa, é aquele tipo de multa assim, enorme. São R$100 mil, R$200 mil, que acaba inviabilizando a empresa. Como é que a gente resolve essa encrenca? Será que a gente consegue aí aprovar uma lei e tudo mais para também levar a liberdade econômica para a área tributária? Por exemplo, se você tem uma norma internacional que fala sobre um assunto, depreciação, por exemplo, eu posso depreciar um caminhão em 20 anos, digamos, mas a lei brasileira diz que é para depreciar em 5 anos. Eu posso usar a norma internacional sobre a norma brasileira? Como é que a gente resolve essa encrenca?
Segunda pergunta, por favor. Nome, pergunta. Bom, boa noite. Primeiramente, parabéns pela palestra aí. Muito bom. Gianluca, a pergunta é o seguinte. Meu nome é Antônio Pavese, eu sou funcionário do Bradesco, sou bancário, estou aqui apreciando a entrevista de vocês. Gianluca, a minha dúvida é o seguinte, você citou a CVM no fim da sua entrevista e o que eu vejo há um excesso de burocracia em cima das empresas de capital aberto, como você citou agora há pouco, né? Teve o caso da Stone, que ela preferiu abrir capital na Bolsa de Nova York do que na Bolsa de São Paulo. E eu escuto rumores há algum tempo de algumas bolsas de valores do mundo querendo abrir o concorrente do Bovespa aqui no Brasil. Porém, elas esbarram muito na nossa burocracia da CVM, da questão da burocracia do antigo Ministério da Fazenda para o Ministério da Economia. A minha pergunta é se há alguma possibilidade de mudar essa excesso de burocracia e haver concorrência entre as bolsas de valores do Brasil. Terceira pergunta, por gentileza. Só o microfone está chegando, tá? Gianluca, como você mesmo mencionou... nome, por favor. Eu sei que você foi meu aluno, mas... eu me chamo Daniel, sou advogado, sou graduado em Economia, agora eu curso mestrado em Economia. E, como você mesmo mencionou, a gente tem uma grande problemática no país que consiste na forma em que o juiz ele interpreta uma previsão legal, porque muitas vezes a lei ela te dá um caminho e ele ele pega um outro caminho para justificar, afastar o entendimento. Isso é muito comum em matéria tributária, né? Lógico que o viés contribui com a economia. Então eu te pergunto, não sei, o governo pensa em alguma forma de não restringir, mas de uma certa forma regulamentar essa forma como o juiz interpreta a legislação para tirar essa insegurança jurídica que nós temos hoje? Essa seria a minha pergunta. Obrigado. Ok. Primeira leva, o Jean vai responder, depois a gente faz uma segunda. Perfeito. Vou começar pela ordem. Então, você está falando dos General Applied Accounting Principles? Beleza. Eu tive a oportunidade de ter contato com eles quando estava na consultoria. O que acontece? Hoje, eu não sei te dar a resposta, eu preciso estudar qual que é a legislação internacional e qual que ela está conflitando com a legislação nacional e como ela está sendo aplicada. Mas o que a gente tem hoje no âmbito tributário? Como tu sabes, sua experiência própria, é muito difícil a gente resolver coisas com a Receita, né? Ela é uma corporação em si própria, ela é a corporação com os melhores profissionais de Brasília, vamos deixar isso muito claro, né? A elite da elite da elite dos servidores públicos estão na Receita Federal. São pessoas extremamente hábeis e capazes. Porém, como qualquer, vamos dizer assim, corporação ou corpo burocrático, ele acaba se fechando no si próprio e faltando, às vezes, um contato com a realidade. E a Receita, ela tem, às vezes, algumas resistências para novas ideias. A gente precisa seguir em frente em relação a isso. Qual que é o desafio da Receita hoje? É pensar em reforma tributária. Porque ela precisa ser proposta ao Congresso nos próximos meses. Então a Receita ela está muito mais focada em repensar do ponto de vista de cima o que vai mudar, porque, vamos dizer assim, um esforço de redução de obrigação acessória nesse momento em que você vai mudar as obrigações principais parece para a Receita uma má ideia. Então esse é o lado que está acontecendo dentro da Receita. Eu posso garantir para ti que eu escutei isso do alto setor deles. Do outro lado, a gente não está satisfeito com isso. Isso não é good enough para nós. Então a gente está pensando aí, a Receita deve fazer parte do revisaço, né, que a gente vai rever todo o estoque regulatório do Brasil em 2 anos. Ou seja, tudo vai ter um sunset clause, que não foi renovado em 2 anos está revogado. A gente vai ter que rever para trazer para padrões internacionais. A gente vai trazer para padrões internacionais. Ou seja, você vai ter que ter você vai ter que ter definições no começo da lei dizendo esse substantivo é dessa maneira, esse adjetivo é dessa maneira. Se você tiver uma dúvida como o fiscal interpreta, é dessa forma que você resolve, é vinculante. Tudo isso vai ser mudado para começar a garantir essas discrepâncias e inseguranças. Agora, por alguma razão, isso não é uma preocupação que as pessoas tinham antes no governo federal. Clássico exemplo, a lei nova de Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB, vocês sabem, vocês conhecem lá os seus estudos sobre esse método de direito,
ela foi trabalhada com grande apoio do governo federal e ela continua achando normal, não normal, ela fez um grande avanço já nesse sentido, mas ela continua trabalhando com a ideia de que não é absolutamente horrível existir normas abstratas. Né? Ela fala lá como você resolve, o juiz resolve normas abstratas, mas ela assume que elas podem continuar existindo. A gente olha para isso e fala, não, taca fogo, né? Não pode ter norma abstrata. Norma abstrata é autoritarismo, porque o Estado está tendo literalmente um cheque em branco para escrever o valor que ele quiser com o poder, porque o Estado só pode agir, fora do fascismo, né? O Estado só pode agir se ele tiver autorização de lei. Então, se você está escrevendo um cheque branco nele para lei, é quando você está escrevendo uma lei assim, eu posso fazer o que eu quero. É basicamente isso que são normas abstratas, ou normas de conceitos abertos. A gente precisa acabar com isso. Clássico exemplo, função social do contrato. O que diabos é função social do contrato? É um cheque aberto para o juiz modificar o contrato. Agora, como é que você explica assim? Então, você está me pagando $50 mil para escrever um contrato para você investir no Brasil, obrigado por vir gerar empregos aqui, e quer saber? Talvez o teu contrato não valha nada, porque o juiz pode alterar. Isso é uma coisa assim que, gente, pode parecer maravilhosamente ótimo a gente ter 3 dimensões de vulnerabilidade de contrato empresarial que nem a Itália, mas a Itália está crescendo 1% ao ano. E quem faz investimento lá não deixa o contrato na Itália. E nossos juristas vão para lá. Estudar contrato empresarial lá. Onde que foi o maior seminário de direito brasileiro do ano? Lisboa. Vocês viram? Presidido pelo Gilmar Mendes. Foi todos os ministros, STJ, STF. É sempre assim. Do direito europeu. Portugal é considerado o pior ambiente jurídico na União Europeia. E regulatório também. Isso é um consenso, eles admitem. E eles são muito na nossa frente. Muito. Mas a gente ainda vive nessa mentalidade europeia, como se a gente pudesse possivelmente importar uma lei com altos custos de transação para um país pobre. E essa questão da lei de proteção de dados, que eu estava dando o exemplo do pendrive criptografado, é exatamente isso. É um copia e cola e vamos que vamos, porque brasileiro que se vire. Você tem 2 classes de brasileiros. Os que conseguem arcar com os custos de transação, que eu falo que é o Leblon, é a Vila Madalena, é o Alto de Pinheiro, somos nós, topo 10% da população, mas tem um Brasil que não pode fazer nada e fica na ilegalidade. Né? O segundo ponto é sobre a Estônia, a burocracia para entrar no Brasil. Então, a gente tem muita coisa em relação a isso. A gente acabou de diminuir de 45 para 3 dias o tempo de entrada numa empresa estrangeira no Brasil, só que hoje ela ainda depende de uma decisão discricionária do presidente da República. A gente quer acabar com isso. Ou seja, vai ser critérios, preencher os critérios automáticos, podem estar no Brasil, chega disso, a gente não pode afastar a empresa, a gente tem que atrair a empresa, todos nós ganhamos com isso. Então, é uma questão muito grande. Agora, quanto à CVM, eu tive a oportunidade de ter uma rápida conversa por telefone, um conference call com o novo presidente da CVM. Ele parece um cara muito aberto a esse tipo de conversa, etc. Ele tem uma agenda liberal, que nem o ministro da Economia, porque o ministro da Economia foi eleito para isso, certo? Ele deixou bem claro. O pessoal às vezes fica assim, não, diabo, você está propondo isso por medida provisória? Simples. Estava no plano de governo do presidente Bolsonaro, ele foi eleito para isso, ele falou que ele ia fazer isso, então democraticamente ele vai fazer isso, certo? E ele se elegeu falando assim, vai ter um ministro da Economia liberal, não vai ser um ministro conservador, não vai ser um ministro intervencionista, vai ser um ministro liberal. O ministro Guedes sempre fala isso. Ele sempre fala, nós estamos aqui, nós somos liberais, nós estamos aqui em uma coalizão com os conservadores, nós trabalhamos juntos, os conservadores são a maioria, não vamos se enganar, né? Mas o Ministério da Economia é liberal. A CVM é liberal? Eu não sei, né? É um órgão técnico, o Alex está ali tentando me controlar, mas é exatamente isso, Mas assim, a gente vai estar em cima, a gente vai para frente. E finalmente, o último ponto, a última pergunta, para nós a questão essencial é uma questão de mentalidade, ok? A gente pode fazer tudo isso, a gente pode mudar a lei, a gente começa a criar incentivos, mas a gente só vai ter essa alteração de verdade em que o juiz respeite o advogado, porque, gente, respeitar o advogado não é dizer que o advogado pode sair da sala de audiência a qualquer momento. Não é dizer que o advogado pode sentar de uma maneira assim, uma maneira assada, no mesmo nível que o juiz. O juiz não senta acima do advogado porque ele é o juiz, ele senta porque ele é o presidente da sessão. E ao menos que ele esteja acima, ele não consegue sequer ter uma autoridade para controlar o que está acontecendo, porque ele é a polícia da sessão, certo? Ele precisa garantir o silêncio, que todo mundo se escute. E é por isso que o juiz senta no nível acima. No Brasil, isso virou desrespeito. Acabar com o trabalho do advogado não foi desrespeito ao advogado, mas isso é desrespeito. Entendeu? Ou se o advogado não vai ter o direito de sair da sala a qualquer momento, é desrespeito. Não que esse não tenha sido valores importantes em algum momento histórico, né? Você sabe, principalmente no contexto da ditadura civil-militar
da segunda metade do século passado. Mas, além de tudo isso, vocês têm o fato de que tem uma mentalidade jurídica e incentivos dentro de universidades para a intervenção. Faço a seguinte pergunta para vocês. Os professores de vocês comemoram ou acham triste quando surge um novo livro, um novo artigo falando sobre uma nova classe ou categoria de contratos, ou um novo instituto de revisão contratual, ou uma nova decisão do STJ que interfere e não deixa que seja feita alguma coisa? Eles comemoram. A intervenção, a ideia de que o direito privado acontece através do meio do Estado é uma mentalidade na vida das pessoas. E ou a gente acaba com essa mentalidade, ou essa mentalidade acaba com o país, como já está acabando. Porque a gente está empacando com um país de renda média baixa, se a gente não resolver isso, a gente nunca vai passar para ser um país de renda média alta. Certo? Esse pessoal consegue, porque eles vão para a Europa fazer congresso. É as pessoas pobres que ficam aqui, sujeitos ao sistema jurídico. Então assim, a gente precisa começar a mudar a mentalidade. A gente precisa começar a lutar aos poucos. Colocar isso aqui. E se eles forem para cima da comissão mista e tirarem tudo? Paciência, mas a gente tentou. A gente vai continuar lutando. A gente vai começar a criar sistemas de incentivos. A gente está aqui falando com o Mackenzie, abrindo as portas, chamando para Brasília, falando da importância da liberdade econômica, falando da importância de análise econômica do direito. Gente, é a ferramenta mais mainstream hoje no mundo. A gente está aqui para fazer isso. Pela primeira vez, a gente tem um shift para o outro lado, real, certo? Pensa no Ministério da Economia. Você tem toda a Associação Brasileira de Análise Econômica do Direito lá. O secretário nacional de Direito do Consumidor, Luciano Tim, ajudou a escrever isso. Eu ligava para o Tim às vezes e falava: Tim, o que você acha disso? Ele é secretário nacional de Direito do Consumidor. Né? Você está tendo pessoas que não fizeram a carreira toda dentro da academia. Uma coisa que só existe no Brasil. Você não consegue aplicar para um Adam Lemon dos Estados Unidos se você não teve 3 anos de experiência prática. De verdade. Você vai precisar escrever uma cartinha e ter uma entrevista. Não é só assinar 2 petições, 3 petições depois. Então, assim, precisa mudar a mentalidade, não vamos se enganar. Isso aqui não vai resolver, tudo, nem de perto. A crítica do Marcos Lisboa, eu encontrei ele quarta-feira no corredor, um pouco desconfortável. Mas eu sabia quem ele era, ele não sabia quem eu era. Né? Mas ele tinha acabado de escrever uma crítica no Jota. Sabe quem é o Marcos Lisboa? Antigo secretário nacional de política econômica, muito próximo do prefeito Haddad. Ele é presidente do INSPER, uma grande faculdade. E ele escreveu assim: não, essa medida provisória não adianta porque ela não resolve tudo. Não era a intenção. Não era a intenção. Estou dando pequenos passos. E é basicamente isso. Bom, vamos lá. As últimas 3 perguntas. Eu estou devendo uma aqui. Tem mais alguma pergunta? Alguém mais? 2, Alex. Última. 3 aqui. Perfeito. Nome e pergunta para a gente. Meu nome é Danilo e você falou bastante sobre direito e a parte econômica, né? Mas e a parte política? Você citou brevemente, né? Mas, a gente tem 120 dias para que isso daí seja aprovado e vire lei. Né? Você vê algum risco disso daí acabar indo por água abaixo simplesmente porque não vai ter tempo para aprovar? Próxima pergunta aqui com Alex. Alex Catarina, editora LVM. Saiu hoje uma reportagem na Forbes, nos Estados Unidos, do professor Alejandro Schaffner, sobre essa medida. Ele diz que ela é uma guerra contra a tirania da burocracia. Milton Friedman, assim que o governo Reagan foi eleito, publicou o livro A Tirania do Status Quo. E a gente sabe que o grande desafio dessa MP virar uma lei de fato no Congresso é vencer os mecanismos do sistema burocrático, do estamento brasileiro. E eu queria saber com você, Jean, o que uma instituição como Mackenzie, como a sociedade civil pode se mobilizar as empresas, porque não adianta, e o mal do brasileiro, de certo modo, é o comodismo, é esperar que o burocrata faça por ele. E nós temos aqui, eu acho que é uma coisa que o Schaffner ficou impressionado. Essa é uma lei que é talvez a lei mais forte que o Brasil já teve nos últimos 50 anos para destruir o Leviatã, para deixar que as pessoas mais pobres, principalmente, possam crescer com a economia livre.
Como vocês no Ministério estão tentando conscientizar as pessoas para que tenha uma pressão da população para o Congresso e para o Senado para que essa lei seja aprovada? Porque essa é uma lei decisiva. Ela é talvez mais importante que a reforma da Previdência. Última pergunta, por favor. Boa noite, sou Diogo da Luz. Eu estou coordenando um trabalho com busca soluções para a prefeitura e tem 2 pontos aí que me preocupam. Eu só queria fazer um comentário. O CONTRAN, que regula o trânsito, já há décadas estabeleceu as regras para patinete e bicicleta. E o capacete para bicicleta não é obrigatório. Não é? Não é. No caso do Código Nacional de Trânsito. Exatamente. Infelizmente é o CONTRAN que regula, mas assim é. Bom, mas eu queria falar o seguinte, você propõe que a empresa possa trabalhar a qualquer hora. Acho ótimo, mas eu não vejo o que vai adiantar enquanto a gente tiver uma legislação trabalhista que não permita isso, encareça demais. Não sei se você consegue juntar as duas coisas. Outra que preocupa muito e está no nosso plano de governo é estabelecer o máximo possível o princípio da declaração, sem dúvida. Mas tem casos onde você faz um pedido e a gente estabeleceu. Se a prefeitura não responder em 4 meses um pedido de construção, você teria ele automaticamente aprovado. Mas o risco aí é que vão deixar na gaveta por corrupção, talvez, e aí o que a gente fez para compensar é que toda a sociedade tem acesso a esse processo também, para que qualquer um possa fazer. Eu tenho receio de repente, isso aí impedir essa complementação. Excelente ponto. Eu vou começar de trás para frente, que eu acho que vai ser mais fácil. A gente vai deixar muito claro, né? A gente tem níveis diferentes, a gente tem Brasis diferentes, né? A Prefeitura de São Paulo, eu sei disso pelos próprios reports do Doing Business no Brasil, ela está anos-luz à frente das outras prefeituras, né? Então, os grandes exemplos que eu dei aqui, até que a prefeita regional que era de Pinheiros, que é a Juliana Netelli, que é minha colega, que ajudou nessa redação, ela falava no sentido, isso é horrível, a gente sabe que já aconteceu aqui e ali, a gente trabalhou dentro da prefeitura, a gente trabalha para eliminar isso. Mas você sabe que na maior parte das prefeituras, principalmente as pequenas, isso não acontece, né? E então, é realmente um desses nossos perigos. O que a gente está pensando em relação à legislação trabalhista? A gente gostaria de ter mudado a legislação trabalhista no ponto que também deixava aquela história de descanso preferentemente de domingo, etc. Mas você sabe que a gente não vai falar na Previdência para passar, a gente não pode evitar polêmicas. A medida provisória, ela passou com pontos muito consensuais que a gente acredita que a gente não vai encontrar grandes desafios no Congresso, mas tem que mudar. Tem que mudar. Eu acho que chegou alguma emenda, inclusive, nesse sentido. Acho que a Comissão Mista vai ter a oportunidade de dar uma atualizada nisso, né? Não faz sentido que você tenha uma norma legal geral, mas está certíssimo. Assim, tem um efeito, ele tem esse efeito principalmente em cidades menores, que é a nossa intenção, com essa de direito a qualquer horário. Mas, enquanto a legislação trabalhista tiver esse tipo de coisa, você ainda vai ter uma dificuldade. Pode ser contornado, tem sempre meandros, né? Por exemplo, você tem uma classe que faz, porque a convenção trabalhista só pode derrogar a norma de direito trabalhista, isso aqui é uma norma geral de direito econômico. Então você não pode ter uma convenção trabalhista que derrogue essa norma. Então o que você pode fazer assim, tá, beleza, se a tua categoria não quer então, trabalhar nesse tal horário, eu vou pegar uma empresa terceirizada, que está fora da tua categoria. Pode acontecer? Pode. Pode ser difícil? Pode ter reação do INPT? Sabe que o INPT não é a entidade mais fácil. Mas a gente tenta. Em relação à segunda declaração, o que a gente está pensando com a aprovação tácita? A gente sabe que esse tipo de abuso pode acontecer. Então, qual que é a nossa... A gente precisa começar com passos, né? A gente não pode achar que a burocracia brasileira, de repente, vai conseguir ser tão rápida e lidar com toda a carga de trabalho, com todas as dificuldades, falta de recurso, que é da OCDE, né? Dos países da OCDE. Não vai acontecer. O que a gente fala? Nesse primeiro momento, o poder público precisa dar um prazo. E não é o prazo, não pode ser, está escrito lá nos parágrafos, não pode ser aquele prazo tirado de lei, geralzão, não. Precisa ser um prazo que o órgão vai ter suas diretrizes, ele vai pensar, precisa ser razoável, pode ser longo, mas ele precisa dar um prazo. É isso que a gente está fazendo, a gente está pedindo nesse primeiro momento. Desse um prazo. Né? É só isso. A gente tem que ter, como a gente fala quando a gente vai implementar um novo produto ou serviço de uma empresa, baby steps. Você não chega e de repente fala assim, estou mudando todos os meus produtos da Apple. A partir de agora estou cancelando tudo, não vendo mais iPod, vou vender só iPhone. Não. Né? Você vai introduzindo aos poucos. Você vai indo produto por produto, até que você chegue nisso. E nosso primeiro passo é esse. Tem que ter um prazo, o próprio órgão define. Tem 60 dias até 30 de junho para ter isso. E a gente, por uma questão de constitucionalidade, esse é o único inciso
que ele só se aplica a estados e municípios se em cumprimento de ato público de liberação delegado por lei de legislação ordinária federal. Por quê? Porque a União não pode legislar sobre o processo administrativo, né? Vocês sabem que isso é inconstitucional. Então, se for um ato de liberação derivado de legislação ordinária federal, tem que ter isso. O direito de construir, eu tenho quase que absoluta certeza que não é, né? Ele é um habite se ele é criado por uma lei municipal. Exemplos de atos de liberação que são derivados de legislação ordinária federal. Estudo de impacto ambiental. Outro exemplo, a lista das antenas. Uso e passamento do solo. Todos esses atos públicos de liberação são derivados da legislação ordinária federal. Mas, de novo, é o órgão da prefeitura que tem que ter um controle. Mas a gente começa a criar um incentivo, porque eu sei que a prefeitura de São Paulo faz isso, mas outras prefeituras não fazem. Elas vão ter que, sabe o que elas vão ter que fazer para poder dar um prazo? Elas têm que contar o prazo, porque elas já fazem hoje. E para algumas prefeituras do Brasil, gente, isso é revolucionário. Isso é revolucionário. Eles vão ter que ter uma noção de qual é o tempo médio que eles têm para soltar uma empresa. E daí daqui a pouco eles vão poder comparar uma prefeitura com a outra. E daí vai ficar feio para alguém. Entende? E é esse tipo de coisa que você vai começando a criar. Então tem toda uma política pública por trás dessa medida provisória, que às vezes não parece no primeiro olho, e nem no segundo, eu estou brincando. Mas é isso que a gente está pensando. Né? E a Prefeitura de São Paulo, de longe, é uma das mais avançadas do país. E se você comparar o Doing Business muito mais avançado que o do Rio de Janeiro, uma boa notícia, a gente acabou de fechar um contrato com o World Bank. A gente vai fazer 10 cidades do Doing Business, eu acho que ano que vem. Óbvio que isso não conta no ranking, mas para a gente ter uma comparação melhor com outras cidades do Brasil. Né? A gente acredita que vai estar muito bem. A pergunta do Alex sobre a Forbes, eu não posso te dizer o tipo de coisa que a gente escutou para conseguir fazer essa medida provisória sair. Porque você imagina assim, da minha cabeça para o meu chefe, para eu convencer ele, para a gente escrever uma minuta, para sair da nossa secretaria, para todas as outras secretarias do Ministério assinarem, e daí sai do Ministério, precisa passar pelo Ministério, pelo Ministro Moro, para ele precisa assinar também, porque a gente vai mexer numa questão de direito de concorrência, aí para a AGU, para tudo isso chegar na Casa Civil, para a Casa Civil passar para o Ministro Nix passar para o presidente Bolsonaro e para ele assinar, foi um caminho com muitos advogados. Só advogado trabalha no Brasil. Só advogado trabalha no Brasil. Você sabe como é que é. Então, assim, teve um dia que eu tive uma reunião com 45 advogados, gente. 45 advogados. E o objetivo era passar linha a linha da medida provisória. Não para achar problema de constitucionalidade formal, para achar riscos da medida provisória. Vocês não têm noção do tipo de coisa que eu tive, que eu fui sujeito a escutar. Né? Uma pessoa falou assim, não, isso aqui está liberando o Boeing 787 MAX 8, que tinha sido proibido. Eu falei, não, gente, calma. Não é uma regulação desatualizada, é uma coisa nova. Então, assim, mas a Anvisa proíbe que você faça sabão artesanal em casa. Isso vai fazer parecer... Não, gente, a Anvisa já falou que não é baixo risco, não vai fazer. Então, assim, tudo que vocês imaginarem de resistência, existe um medo na administração pública horrível de você liberar. E sabe por quê? E daí se conecta com o ponto aqui. Porque se tem um acidente amanhã e alguém não está usando capacete no patinete, a pessoa vai falar assim, tá vendo? A prefeitura não regulou. E vão culpar o prefeito. E tem essa mentalidade aqui. Então tem a mentalidade de que se você não proíbe a pessoa e ela se machuca, é como se eu tivesse que tratar todo mundo como uma criança. Só que você pensa assim, esse é o primeiro mandato em que a gente está revertendo isso 180 graus. Então, para os burocratas lá de dentro, é muito difícil entender isso. Muito difícil entender isso. E eles têm medo. E às vezes não é má fé, eles têm medo de liberar para as pessoas. Só que a gente tinha uma vantagem, né? Primeiros 100 dias do governo. Então a gente fala, esse aqui é mandato popular, não sei o quê. A próxima vai ser mais difícil. A próxima vai ser mais difícil. Vocês pensem, se vocês acham que foi difícil a gente, na nossa secretaria, passar isso, pensem no antigo MDIC. Vocês lembram do antigo MDIC, o Ministério do Desenvolvimento dos Comércios? O que foi o MDIC nos últimos 50 anos? Eles foram o centro, a incubadora da política heterodoxa de intervenção na economia do Brasil. Eram os subsídios, eram as intervenções, eram as proteções a indústrias. E agora você pega o MDIC, você transforma numa secretaria do Ministério da Economia e você fala assim para o secretário especial Carlos Costa: secretário, você precisa ser responsável pela liberalização da economia brasileira. Vocês têm noção do que é isso? É falar assim, Unicamp, faça uma lei de liberdade econômica. É exatamente isso, gente. É exatamente isso. Sem exageros, é exatamente isso. Então,
imagina o desafio que é lá dentro. Então tem a questão da mentalidade, tem a questão do rent-seeking, né, que eu fiquei sabendo que a economia do Mackenzie ensina rent-seeking, a professora Roberta ensina rent-seeking para os alunos, o que deveria ser uma regra em todas as faculdades. Então, assim, a gente está dando pequenos passos nesse sentido, mas tem essa questão da dificuldade, vai ter a dificuldade. E o que eu falei para o Chaffee, que saiu na Forbes, é o seguinte: quando eu precisava, eu ligava para vocês, ligava para quem fosse e eu falava: fala com tal pessoa, esclarece que isso aqui não é o fim do mundo, manda uma mensagem para o ministro Nix, liga para o presidente. E se não tivesse toda essa batalha, não teria acontecido. A gente tem que deixar muito claro assim. Esse é o primeiro passo, né? E a mesma coisa a questão do porte de armas. As pessoas acharam assim: meu Deus do céu, a gente está dando porte, vai ter uma tragédia. O homicídio caiu. Né? O homicídio caiu. Gente, o que as pessoas acham que existia antes do Estatuto de Desarmamento? Alguém achava que a gente vivia num bang-bang? Porque agora eles falam, né? A gente vai virar um bang-bang com o porte da arma. A gente vivia num bang-bang antes? Não. Eu me sentia mais seguro naquela época. Eu sei que a minha cidade pequena era mais segura naquela época. Não estou dizendo que foi por causa do Estatuto de Desarmamento que ela ficou menos insegura. Talvez. Você acabou de diminuir os incentivos, você sabe como assaltante que ninguém vai estar armado, ninguém vai responder na tua casa, você tem um preço menor, um risco menor de entrar numa casa. Cara, isso é análise econômica de direito básica. Mas, enfim, tem outras variáveis aí. Né? E, finalmente, a primeira pergunta que era sobre o aspecto político da medida provisória. Então, a gente daí chega nesse ponto final. A gente tem que fazer coisas muito consensuais. Né? A gente tem que fazer coisas muito consensuais para ela sair. Então ela foi muito bem recebida do Congresso, né? De ambos os lados. Ambos os lados. Foi o que eu estava falando, né? Você teve excelentes emendas do PT ao PSL. Então eu acho que a medida provisória não caduca, não tem chance de ela caducar. O próprio presidente falou, né? Ele acha que ninguém vai votar contra uma coisa dessas. Não tem despesa para a União. Aliás, você quer parar um projeto dentro do governo? Tem uma frase que é assim: isso vai gerar passivo para a União. Ponto. Trava tudo. A gente está com um déficit enorme, está faltando dinheiro, está fazendo contingenciamento na universidade. O contingenciamento estava sendo feito desde 2014, né? Não vou entrar nesse tópico hoje. Mas você para tudo, porque você não pode ter. Então você tem uma medida provisória que não gera déficit para a União, nem para estados e municípios, que eu saiba. Talvez eles vão perder alguma taxa de alvará para atividades de baixo risco, mas eles podem definir eles mesmos o que é baixo risco, eles podem fazer um cálculo. Lembra da curva de Laffer? Né? Se você tem um aumento da economia, você tem um aumento de imposto que não necessariamente significa que você precisa manter a carga tributária elevada. Mas ela tende a ser muito bem recepcionada no Congresso. A questão é como ela vai sair. Né? Não é se ela vai sair, é como ela vai sair. E assim, a gente recebeu muita emenda boa, a gente recebeu muita emenda ruim, e a gente está 100% dedicado. Só falta eu dormir com o congressista agora, tô brincando. Não, mas a gente fica de sala em sala, a gente fala, a gente pede, a gente está garantindo uma pessoa para conseguir entrar na comissão mista, sabe? A gente teve já alguns bons nomes indicados por partidos. Então, assim, é esse trabalho de formiguinha, e a gente já sabe que tudo para no tribunal no Brasil. A gente já sabe. Então, a gente também está trabalhando nessa fronte. A gente montou um grupo de 50 juristas, que está preparando defesa, está preparando tese, está escrevendo no Migalhas, no Conjuro, no Jota, né? Está entendendo, tentando ter contato com os ministros dos tribunais superiores. A gente está se aproximando, a gente está mostrando que não é isso, que não é aquilo. E você sabe que tem as duas melhores coisas desse governo é comunicação em relação com o Congresso, né? Você sabe. Então, mas deixa eu falar para vocês, o fundo do coração não é tão ruim quanto parece. Porque quem olha nas notícias parece uma coisa horrível. Parece que, sei lá, só falta o Congresso atravessar a rua lá e bater na gente. Gente, não é assim. O Congresso adora, pelo menos nós, no Ministério da Economia, a gente está super bem com o Congresso, eles estão super bem com a gente, eles vêm, a gente vai, a gente recebe eles. Mas pensem assim, a reforma da Previdência é a peça que vai passar pelo Legislativo mais importante nos próximos 4 anos, certo? Então, a análise econômica do direito teoria dos jogos. Se algo é muito importante, o preço disso sobe. E se o preço sobe, o teu leverage precisa subir, certo? Então é esse o momento que você precisa garantir que... Porque você sabe que agora, quando o Paulo Guedes for na CCJ, a imprensa nacional vai estar filmando tudo. E se você quiser aparecer para os seus eleitores, você vai aparecer para os seus eleitores, certo? Os incentivos estão todos concentrados em volta disso. Por que a Margaret Thatcher falou que ela foi contra quando colocaram câmeras no parlamento britânico? Porque ela falou assim,
Isso vai fazer com que os parlamentares não falem entre eles o debate como deve ser, mas eles falem para as câmeras. E é exatamente isso que acontece. É por isso que em quase todos os parlamentos do mundo é proibido usar celular. Quanto mais filmar durante uma sessão. Nos Estados Unidos é crime federal você usar o vídeo da sessão para qualquer outra coisa que não registro histórico. Isso é sério, sabe? Porque distorce o que você está fazendo lá dentro. Cria incentivos distorcidos. Então, às vezes, a gente tem a impressão que as coisas estão pegando fogo em Brasília e a Faria Lima está ficando muito nervosinha, na minha opinião. E eu sei porque eu tenho muitos amigos, eu vim de lá, né? Eu passei 4 anos trabalhando lá. Eu sei exatamente o que eles estão achando. Eles acham que a reforma da Previdência pode não passar. Gente, alguém acha que ela não vai passar? Ela vai passar. O presidente Maia está 100% dedicado a fazer ela passar. Os líderes do partido entendem que ela vai passar. A questão é o valor. É só isso. Né? Mas ela vai passar. Então vamos se acalmar. Vai dar tudo certo. E uma coisa que me revolta, e vai ser a última coisa que eu vou falar para vocês hoje, uma coisa que me revolta, é as pessoas acharem que agora a gente está num parlamentarismo de fato. Deixa eu explicar a visão clássica. Base de governo só existe em sistema parlamentarista. Ok? No presidencialismo, o governo não tem base no Congresso. Tanto é verdade que até hoje só existia a base do governo do Congresso através de relações densas. Vocês sabem o que foi. Era mensalão, que começou com a FHC, era troca de cargo, toma lá da cá, coalizão. E daí o executivo controlava a base do Congresso e controlava o Congresso. Isso era um parlamentarismo de fato. Um presidencialismo... Gente, quando Trump tinha ambas as casas do Congresso americano, ambas eram republicanas, constantemente o Congresso definia que ele não ia passar uma medida ou outra. Porque o Congresso no presidencialismo é um poder em si próprio. Ele tem a responsabilidade de legislar, e o que ele legisla distante do que o executivo queria não é uma derrota do executivo, é o papel do Congresso. Por que diabos estão lá os congressistas para a gente do Ministério da Economia definir como tem que ser a reforma da Previdência e eles só ratificarem? Vocês entendem isso? Eu sei que tem poucos exemplos de presidencialismo que a nossa classe média alta vê, porque ela pensa na Europa e não tem sistema presidencialista lá. Mas a gente explica, olha só. Clássico exemplo. Nos Estados Unidos, quem fez a reforma tributária? O Congresso. Era o Mitch McConnell no Senado, era o Paul Ryan no Congresso. Eles alinharam obviamente com o Executivo, e eles passaram a reforma. É uma política de Congresso. E se não passa da maneira que o Trump quer, ninguém fala que o Trump está perdendo. Quando tinham ambas as causas republicanas. E a coisa mais comum do mundo num sistema presidencialista é o governo não ter a maioria no Congresso. Obama, durante 3/4 da administração dele, não tinha maioria no Congresso. E os republicanos votavam contra tudo. E a mesma coisa de George Bush. Os democratas tinham a maioria nas 2 casas do Congresso e eles votavam contra tudo. E faz parte do sistema presidencialista. É saudável o sistema presidencialista que o Congresso seja um poder completamente independente do Executivo. Vocês imaginam o quanto isso é uma quebra de paradigmas? Vocês imaginam o quanto isso é uma quebra de paradigmas? Não só para os congressistas, mas até para os jornalistas que relatam o que está acontecendo lá. Então, quando uma medida provisória do governo cai, ou ela é alterada, por exemplo, a medida provisória de reforma administrativa, gente, eles criaram um ministério a mais. Eles poderiam ter criado o Ministério do Trabalho. Tem noção disso? O que a gente fez? A gente fatiou o Ministério do Trabalho, que era o único ministério que tinha se recusado a entrar no processo de digitalização. Eles ainda usavam papéis lá dentro. Tinha casos de corrupção. A gente fatiou ele, colocou junto com a Previdência na questão mais normativa, colocou a parte que tinha corrupção no Ministério da Justiça, estamos integrando eles na esplanada. Passou pelo Congresso, vai passar pelo Congresso. Talvez vai ser criado um ministério a mais, o 4 vai voltar. Sabe? Gente, isso é pouca coisa, isso não é uma derrota do governo. É uma decisão do Congresso que no Brasil tem a competência de fazer. Senão, o que adianta o Congresso editar a medida provisória se ele deveria ter aceitado 100% do que o governo fez? Não faz sentido, certo? Vocês entendem o quanto a gente está quebrando paradigmas com isso? Agora, a pergunta é, vai dar certo? Não sei. Tem gente falando que a gente deveria então se converter ao parlamentarismo, porque é isso que a gente gosta mesmo. Não é muito difícil. Sabe como é que funciona na esplanada? É assim, o presidente mesmo só tem o gabinete do presidente. Tudo abaixo dele é a Casa Civil. Né? E o ministro-chefe da Casa Civil é o primeiro-ministro. Você só passa uma emenda constitucional falando assim,
O líder da maioria na Câmara dos Deputados é o ministro-chefe da Casa Civil. Ponto. Virou parlamentarismo. Simples e facilmente. É ele que assina tudo. Né? Ele que entrega para o presidente a agenda, ele que explica para o presidente a realidade, que o presidente tem uma função institucional maior. Né? Mas a administração em si da esplanada cabe ao ministro-chefe da Casa Civil. Assim que é no Brasil. Então, é exatamente isso que acontece. Agora, o que vai dar certo, vai dar errado, não sei. Eu sei que a presidência vai passar. Vai passar. Antes a gente tinha um lema, né? 4 anos, 4 PECs. Era Previdência, Tributária, Federalista e Desvinculação de Orçamento. Agora vai vir tudo junto. Porque as outras 3 são muito positivas. Está todo mundo querendo. A reforma tributária é uma bandeira do Congresso. Eles têm uma excelente reforma tributária em discussão lá dentro. A gente vai entrar na metade do caminho para contribuir. A gente não vai tocar uma reforma de cima a baixo. Né? Então é isso, pessoal. Obrigado pelo espaço para perguntas. Foi um prazer ver todos vocês. Obrigado por me receberem no Mackenzie, uma faculdade que eu admiro muito, e até mais. Bom, eu queria só fazer uma consideração final, dizer que, como universidade, como Centro de Liberdade Econômica, a gente fica muito honrado de saber, Jean, que você considera, eu entendo que assim o Ministério da Economia, nós como espaço de interlocução e de debate para as questões relativas a uma economia mais livre. Então a gente fica muito feliz e honrado de ser esse espaço na academia, esse espaço universitário. O segundo ponto que eu queria falar para vocês é: sigam a gente nas mídias sociais. Nós temos Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. Então basta colocar Centro de Liberdade Econômica Mackenzie, ou Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, que é o nosso nome oficial, mas o buscador acha Mackenzie Liberdade Econômica, né? E acompanhem os nossos eventos, os artigos de nosso site, as nossas produções. O nosso intuito aqui é contribuir não de forma partidária nem governamental, mas contribuir com o princípio, com as ideias de liberalismo econômico. E é por isso que nós somos esse espaço de debate na academia. Muito obrigado a todos, boa noite.